Olá, boa tarde. Eu sou Luiz Carlos Franco e a primeira página de hoje vai falar de um tema crucial para todos nós brasileiros, a questão da saúde pública. A Constituição Federal de 1988 determina que a vida é o bem maior dos direitos fundamentais, preceituando em seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Note bem, um dever do Estado. A Constituição Cidadã, em seu artigo 198, parágrafo 3, diz que a participação popular é uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde, o SUS. Acompanhe o cenário. A crise na saúde pública do Brasil pode ser observada sob três aspectos básicos: o da deficiência da infraestrutura, a falta de disponibilidade de material e equipamento médico e a carência de recursos humanos. O programa Mais Médicos, por exemplo, vai receber este ano do governo federal perto de 2 bilhões. No entanto, a infraestrutura da saúde segue negligenciada. Só 11% das obras para o setor previstas na segunda fase do programa, o tal do PAC, foram concluídas. Por outro lado, atesta o IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, as experiências diárias dos usuários com os planos de saúde é um problema contínuo e reiteradamente causa transtornos nos momentos em que o usuário mais precisa. São negativas de atendimento, demora ou recusa de liberação de exame ou cirurgia, reajustes abusivos, descredenciamento de profissionais e hospitais, entre tantos outros. Para nos ajudar a detalhar o problema e propor soluções, convidamos o médico e também advogado João Lesíria e o advogado e paciente do SUS, Luiz Fernando Moretti de Oliveira. Obrigado pela presença de ambos. E vamos começar com o doutor João, que está virando assíduo aqui. Doutor João, no início deste mês, médicos de diversas partes do país realizaram protestos contra os planos de saúde e naquele dia deixaram de prestar consulta e atendimento mais rotineiros, nada de emergência. É legal e justa esse tipo de manifestação? Claro que é legal e justa, sem dúvida nenhuma. Primeiramente, porque é um subassalariamento, né, dos médicos. E segundo, o governo está investindo cada vez mais, não num sistema universal e igualitário, ou um SUS, um sistema único de saúde, sistema público de saúde, mas investindo para melhorar a situação dos planos de saúde. Então, os planos de saúde conseguiram, no governo agora da Dilma, conseguiram, primeiramente, pagar menos impostos, segundo, conseguiram subsídios, poder de levantamento de dinheiro, etc., com juros baixíssimos perante o Banco do Brasil, perante a Caixa Econômica Federal. E o que o médico recebe por isso? Então, é preciso que o povo entenda. O médico hoje recebe, pelo SUS, recebia até agora, um mês atrás, R$ 2,55. Recebe agora R$ 10. Ou seja, se você entupir sua privada, você chama um roto-rute para trabalhar lá para desentupir sua privada, não é por menos por R$ 200. Mas o médico vai tender e salvar a vida do seu filho para ganhar R$ 10. Isso que é a atual conjuntura. E o plano de saúde, um pouquinho mais do que isso, não mais do que isso, vivendo às custas do subassalariamento do médico. E o que o governo está fazendo? Ele está passando a responsabilidade dele, que é constitucional, para os planos de saúde. Bem, você falou o artigo 196, você citou aí, que é dever do Estado, né? Portanto, uma obrigação do Estado e um direito de todos. E mais, se você continuar o final desse artigo 196 da Constituição Federal, você vai ver que ele deveria ser o que? Esse sistema seria ser uma ação universal e igualitária. Eu pergunto, igualdade? Permite-me citar aqui uma frase do Willy Brandt, que ele assumiu o presidente do Partido Social Democrata na Alemanha. Assim que ele assumiu, ele disse o seguinte, permite esclarecer o seguinte antes, existe na Alemanha várias gradações de pão, pão do pobre até o pão do rico. Quando ele assumiu, ele falou uma frase que eu acho lapidar. Ele disse o seguinte, olha, os meus políticos, no meu governo, disse ele, isso em 1940 e pouco, final depois da guerra, os meus políticos, no meu governo, vão ter que comer o pão que o povo também come. O pão que o povo comer é o pão que o político vai comer. Ou seja, em outras palavras, a gente não vê como absurdo, por exemplo, vamos citar aqui o nosso, nada contra, o recém-falecido governador do PT de Sergipe. Pega um avião e foi para São Paulo ser atendido no Sírio-Libanês. Eu pergunto, o povo de Sergipe pode usufruir
desse privilégio. Nem de Sergipe, nem de São Paulo, nem de lugar nenhum, né? Então, mas se não pode, porque quando que os nossos governantes vão entender que eles não podem fazer o que o seu próprio governado não consegue? Ou seja, você tem que dar o pão, o pão que o político tem que comer é o mesmo pão do povo. Né? Essa que é a diferença, e no Brasil não tem. Quer dizer, o político tem um privilégio de ter o que o povo não tem. Né? E nós temos esse subassalariamento, né? Essa vergonha. Né? Ô, doutor Luiz, apesar dos preços aviltantes, esse me parece o caso do policial que justifica ser corrupto porque ganha mal. Justifica o médico, por ganhar mal, atender mal a população? Você ainda que usa esse serviço? Aliás, você não usa plano de saúde, né? Não uso plano de saúde. É difícil saber. É triste você precisar do plano de saúde ou do SUS hoje em dia. Os dois são caóticos. Não tem tanto falar. Quanto tempo você leva para, por exemplo, uma consulta com um clínico geral? Hein? Um clínico geral, 3 meses, mais 3 meses para ser atendido. E se precisar de alguma cirurgia, mais 6 meses. Isso é uma piada. Ou seja, se tiver alguma emergência, você tem que serviço funerário gratuito. Gratuito, mas durante 12 meses. Se você permite interromper aqui, é o seguinte, eu levo a minha filhinha de criação, de 8 anos de idade, a Vivi, na Universidade Veiga de Almeida. E lá faz tratamento de fonoaudiólogo. Então, eu estou falando com a senhora, que aliás é bacharel em Direito, a dona Kátia, e com uma senhora que leva um filhinho para ser atendido igual a minha filha, a dona Sônia. Então, a dona Sônia fez a seguinte colocação para mim, que era, foi fazer uma radiografia da mão para uma cirurgia. Depois de 1 ano esperando, ela não conseguiu. Aí ela foi para Niterói para poder pagar R$60. Eu ouço ela, coitadinha, ela tinha uma síndrome de Poitras, que repuxa as musculaturas, os nervinhos da mão. Imagina como é que estava. E a dona Cátia me falou do filho dela. O filho dela descobriu quando tinha 8 anos de idade, hoje ele tem 17. Quando ele tinha 8 anos de idade, descobriram que ele tinha diabetes juvenil. Um garotinho com 8 anos. Bem, aí ele foi para o serviço municipal. Chegou no serviço municipal, o médico chamou e falou assim, olha, eu não sou endocrinologista, muito menos juvenil. Eu estou só dando a receita que está escrita aqui, agora a senhora procura lá fora, o médico. Bom, de quando chegou uma que não respondia mais aquele tratamento, ela foi para o Estado. Chegou no Estado, era R$400 cada injeçãozinha, do tipo determinado, já melhorado, da insulina que o filho dela podia tomar. Muito bem, ela teve que, assalariada, conseguir R$400 cada vez para uma injeção para dar no filho, etc, etc, etc. Quer dizer, e isso daí passa dentro do sistema, de um sistema de saúde, um sistema único de saúde. Não é? Porque se esse sistema único de saúde, do jeito que está, não é? Gerenciado como é, com essa gestão que está aí, com essa administração que está aí, eu pergunto, por que os nossos políticos não são atendidos por ele? Você está lembrado, em outubro de 2010, um UPA, né, foi inaugurado em Recife pelo nosso, naquela época, presidente Lula. E ele fez uma blague, está aí na internet para quem vê, não é blague, mas foi sério. Ele declarou o seguinte, quem me dera poder ficar doente para poder ser atendido nesse sistema, uma maravilha. Em seguida ele ficou doente, Sírio. Exatamente, pegou um avião sírio-libanês. Bom, aí fica fácil, não é? A minha cunhada precisou de 6 meses para conseguir atendimento no Mário Creff com câncer. Resultado, morreu 3 meses depois. Minha irmã, minha esposa, da Nelly. Eu estou falando de fatos concretos, não é? Do presidente Lula, descobriram o câncer dele sexta-feira, segunda-feira ele estava iniciando o sírio-libanês o tratamento. O que um cidadão comum, doutor Luiz, pode fazer para não morrer na fila aí do atendimento público? Bem, primeiro ele tem que entrar na justiça, no Poder Judiciário, para pedir um mandado do juiz para ele ser socorrido. Segundo, saindo esse mandado do juiz, ele levaria no hospital e obrigaria uma ordem do juiz para ser cumprida. E terceiro, rezar para ser atendido o cumprimento do juiz. Isso demora um tempo. Qual é a culpa desse imbróglio todo do governo? Quer dizer, como é que foi gerado esse monstrinho aí, né? Esse monstrinho é o seguinte, o governo não serve o que manda a Constituição. Nós temos leis maravilhosas, temos um povo maravilhoso, um povo ordeiro, um povo que aceita as leis,
Só que quando você elege um político, aí depois ele chega lá e não faz nada pela coletividade, faz por si próprio. É o que se vê. Então o povo está desiludido cada dia mais com o político. Mas apesar disso, o nosso povo acaba aceitando. E o que acontece? O governo que está lá, todo governo entra e fica pensando no quê? Bom, eu vou resolver um problema jogando para cima do sistema de saúde, que foi agora o governo Lula fez. O governo da Dilma também fez mais, dando força para o plano de saúde. Plano de saúde visa lucro. E saúde não pode ser objeto de mercado. Saúde não é para ter lucro. O saúde tem que ser tratada pelo Estado. Agora vamos ver o seguinte. Escuta aqui, Luiz Carlos. Você tem ideia quanto que o Brasil, da sua dotação orçamentária, quanto que ele dedica a isso? Quanto que ele dedica menos de 10%, né? 8,7% agora, porque era 4 pontos no governo, agora no governo de Lula. Passou para 8,9%. Desceram esse patamar para 8,7%, perdão. Você tem ideia quanto que é um país africano? 10,6%. Países miseráveis da África dedicam 10,6% do seu orçamento para a saúde. O Brasil, 8,7%. A Argentina, 22,3%, quase o triplo do Brasil. Você tem ideia quantidade em dólar que o Brasil gasta por cada cidadão brasileiro, em média, por ano? 477 dólares. A Argentina, 869. Países da África, 585 dólares. Bom, esse valor aí é quase o que a gente gasta com preso, hein? Talvez até menos, hein? Quero entrar por esse lado, mas você está vendo o que é? Quer dizer, saúde não pode ser objeto de mercância, né? Não pode ser objeto de mercado. Né? Saúde não é para ter lucro. Acontece que precisa ter peito para fazer isso. Porque hoje você elege um cara, elege um deputado, um senador, e que está preso esse sistema de saúde. Então, eu tenho um colega de turma, meus 2 colegas de turma, Dulce Pugliese e Edson Godoy Bueno, e eu sou orador da turma da Faculdade Nacional de Medicina. O Edson Bueno é o ex-dono da Mil. É, dono da Mil, exatamente. Abriram uma Mil. Ficaram milionários, não sabem nem o que fazer com o dinheiro. Aí venderam até agora por bilhões e bilhões de dólares para os americanos. Quer dizer, então você vê, o plano de saúde gerido, né, administrado, dá lucro, está no cara milionário. Nós gerimos aqui o governo do Estado, paga e não resolve nada. E não temos... O que adianta você ter um médico se você não tem base, não tem infraestrutura? Você permite estender uma coisa? Vamos lá. Veja, perguntaram no outro dia para mim por que o médico brasileiro não aceita 10 mil reais para trabalhar no interior. Porque ele tem consciência. O médico que vem de Cuba, vai fazer turismo, seja lá por que for, tudo bem. Porque em Cuba também não tem as condições que tem aqui. Né? Muito bem, então veja o que acontece. Você vai examinar o fundo de olho de um paciente. Aí você olha esse fundo de olho, faz exame de vista, para recetar um fundo de olho, você vê que ele tem uma retinopatia diabética. Né? Muito bem, você chegar para o paciente e falar assim, olha, você vai receber 10 a 12 tiros de laser de argônio no olho. Primeiramente, se ele permitir, depois de você dizer que vai dar 10 tiros no olho dele, digamos que ele diga assim, tudo bem, doutor, tudo bem, vou dar uns tirinhos. Você vai chegar para ele, digamos que ele perto da cidade de Barreiras, cidade próspera, do interior lá do oeste da Bahia. Aí você vai assim, agora você vai pegar 1.100 quilômetros e vai fazer uma viagem até Salvador. E lá em Salvador, ele chega lá em Salvador, ele vai ficar esperando, no mínimo, de 9 meses a 15 meses, eu disse 9 meses a 15 meses, para conseguir uma aplicação de raio laser para acabar com o problema dele, da retinopatia diabética, e não ter, então, um descolamento de retina e ele fique cego. Se ele tiver a possibilidade de ficar cego, imagina, ele está morto. O que vai acontecer? Ele vai conseguir pregar dinheirinho aqui, dinheiro lá e tal, para poder pagar 400 reais numa aplicação. Queria que vocês comentassem o slogan. Tem plano de saúde que enfia a faca em você e tira o sangue dos médicos. Ele é procedente? Vale para os dois? Vou repetir. Tem plano de saúde que enfia a faca em você, os senhores se tiverem plano de saúde, e tira o sangue dos médicos. É procedente, não? Doutor Luiz. Olha, eu acho que lógico que não é, né? O plano merece um pouco de carinho e nós, os médicos, com uma consulta de 150, recebe 15 a 20 reais, ele não vai trabalhar com toda a força, com todo o querer que ele quer. Não tem respaldo médico, desculpa, não tem respaldo. Doutor João. Eu contrario um pouco isso aqui tudo. Eu prefiro dizer assim. É um bem ou mal necessário o plano de saúde? Não, o plano de saúde é um mal necessário sempre. Você pode ter um plano, quando eu estou falando aqui
que eu estou trabalhando em termos de, como eu vivi muitos anos na Alemanha trabalhando, então eu conheço um plano de saúde alemão no sentido porque trabalhei nele, não porque eu li no livro, mas eu era assalariado por um plano de saúde alemão e trabalhei aqui no Brasil. Então, eu conheço bem o seguinte, o que é o plano de saúde, quando se fala? O plano de saúde, o plano de saúde alemão dá liberdade para existir o plano de saúde alemão, o plano de saúde médico, ele dá possibilidade para que uma operadora de plano de saúde exista, tudo bem, mas ele permite que todos os hospitais, atendam todos os pacientes. Não existe hospital para atender plano de saúde, existe lá um hospital para atender político, hospital para quem vem da elite e tem dinheiro. O hospital é para todos. O que diferencia? Se você tiver um plano de saúde, você vai exigir que seja atendido só pelo chefe médico. Ponto. Se você tiver que ser internado, você vai receber um quarto particular. Ponto. Mas o atendimento é universal. Não é universal em termos de procedimentos também só, não. Mas universal para todos. Igualitário. Ou seja... Mas como é que é paga essa conta? Como é que é feito esse sistema? Como é no Brasil. Como é no Brasil, ué. Como é que é pago aqui? Você acha pago o salário do operário, que é do funcionário público, do operário em geral e do patrão, também do Brasil, que está na nossa lei. Tá lá então a questão é de gestão e de roubo? Está lá no artigo 190 da Constituição. Claro. Né? Agora, uma coisa é a seguinte, quem está enchendo, qual é a pessoa que está enchendo a sua burra de dinheiro? Seria a burra da presidente da República? Porque alguma burra está sendo enchida nisso. Então, os planos de saúde, não acabou de falar que o seu colega está milionário? Então, mas por quê? Porque faz às vezes do Estado. O Estado teria que tirar a oportunidade, porque no momento que o Estado fizer sua parte, né, está uma Constituição que você leu aí no artigo 196, é dever do Estado. Mas que dever é esse do Estado que contribui com o seu orçamento com 8,9%, que paga menos por cada paciente, menos do que paga lá em Nairobi, ou na Nigéria, em Uganda. Quer dizer, que isso? Lá são quase 590 reais que eles gastam por habitante. Aqui nós gastamos 477. Somos de todos os países da América Latina, o pior. Nós estamos comparáveis ao Haiti. Por que o governo faz isso? E depois ainda chama o médico, dizendo que o médico é culpado. Nós vamos entrar nessa questão do mais médico também. Mas, doutor Luiz, a questão com o advogado aqui não é desonesto e não deveria dar punição a esses esquemas que médicos e pacientes manobram nos planos de saúde? Por exemplo, o médico cobra o valor do reembolso que o cliente tem direito, ou então ele dá 2 recibos, um para cada mês, para compor o valor que ele gostaria de receber. Isso aí não é desonesto, não dá cadeia, ninguém vai preso, fica tudo por isso mesmo, ou fecham os olhos e até os planos de saúde sabem disso? Como advogado, não como paciente. Olha, os médicos são os subassalariados. Estão sendo explorados pelos planos, pelo governo federal, onde R$10 a consulta, não dá para sobreviver o médico no Brasil, desculpa, não tem. Mas se alguém, por exemplo, eu sou esse paciente, eu pago isso aí, concordo com o médico e depois vou na justiça. Eu consigo reaver isso aí? Eu consigo provar que não foram honestos, não jogaram dentro do jogo comigo? Olha, os médicos recebem, para mim, está sendo esse plano do Dr. João, apresenta ou se enquadra perfeitamente na pergunta interna, né? Temos que mudar essa situação. E a possibilidade para resolver isso é como o Dr. João falou, tem que mudar esse esquema todo, aí um fica rico, outro fica pobre. E quem trabalha nunca se valoriza, não é valorizado. O Dr. João, o Conselho Federal de Medicina vem analisando a proposta de retirar as consultas dos contratos entre médicos e operadoras. Isso aí poderia funcionar? Não está muito parecido com o seguro-saúde e não um plano de saúde? Exatamente, não vai funcionar, né? Não tem nada a ver, né? Eu acho que o que tem que se mudar é a base, né? Tem que mudar o seguinte, nós temos que acreditar que alguma coisa vai ser mudada, não é? Então nós temos que colocar, vamos mudar politicamente falando. Agora nós temos uma eleição, então vamos aproveitar agora para falarmos um pouquinho. Você está lembrado, bom, eu tenho mais idade que vocês aqui, há 20 anos nós pegamos uma inflação de quase 100% ao mês, está lembrado? Muito bem. Quem tinha dinheiro
colocava dinheiro no overnight, a inflação do dia existia, mas à noite ele compensava o que ele perdia durante o dia. Quem fazia isso? Quem tinha dinheiro para fazer essa compensação, quem podia jogar no overnight, era o rico. Quando nós entramos pelo nosso sei quanto depois de plano Bresser, plano Collor, planos que houve, né? Nós tivemos um que nós acreditamos. Você está lembrado? O partido do Fernando Henrique, o PSDB, conseguiu um plano que acabou com a inflação no país. Apesar de outros partidos até dizerem que isso não daria certo, deu certo. Comprovadamente deu certo. Olha, se nós dermos um crédito para que um partido mudasse essa conjuntura política que beneficiava cada vez mais os ricos, não é? E explorava cada vez mais a classe trabalhadora, que, sem dúvida nenhuma, a exploração, quando havia uma inflação de quase 100% ao mês, por que não vamos dar um crédito hoje para se mudar esse plano de saúde? Não é? Esse plano de saúde que eu estou colocando aqui para você é um plano de saúde que não é visa só isso, não. É mais. O Estado tem a obrigação de fazer o melhor. Cabe a ele o dever, a obrigação de cuidar de todos. Agora, dá a possibilidade, quem quiser para o plano de saúde pode ir. Agora eu pergunto a você, se o Estado cumprir realmente com as suas funções constitucionais, por quê você vai para o plano de saúde? Óbvio que eu não vou, né? Se eu tenho o mesmo médico que eu vou pagar 3 mil por mês de graça... Bom. Não é? Então eu faço uma pergunta. Então por que o governo, sabedor disso, não cumpre sua função constitucional? Pelo contrário, ainda privilegia mais, como acabou de fazer o governo agora, ainda a operadora de plano de saúde, diminuindo o imposto que tem que pagar, abrindo carta de crédito para ter no banco, para tirar dinheiro mais barato. Você pode entender uma coisa? Não é só falta de vontade política, alguém está financiando alguém. E alguém está ganhando com isso, não é verdade? Por isso eu pergunto, não seria a burra da doutora Dilma que está ficando com esse dinheiro? Provavelmente eu não tenho condição de falar isso, mas eu imagino que isso é um vício que precise necessariamente ser desfeito. Se não for a burra, qual é a sua receita? Vamos prescrever a sua receita. Se não é a burra da doutora Dilma, é a burra de uma outra pessoa que está se enchendo. Porque alguém está se enchendo dinheiro com isso. Eu não sou. Não é não? Não é porque você tiver um partido, uma política dirigida e orientada para o povo, uma Constituição dessa maravilhosa, né, te dá a possibilidade de fazer o melhor pelo povo, né, e você cada vez mais... Nós temos 26,7% da população brasileira plano de saúde. Eu vi no outro dia no programa de televisão que eu fiquei boquiaberto. Eu fiquei assim, espantado. Aliás, permita-me falar, o programa da Ana Maria Braga. Eu acho que esse programa, na minha opinião, devia ser institucionalizado para todo o Brasil, devia ser obrigado a ver. Porque ela dá umas colocações importantíssimas. Além de brincar com o povo, saber a dose, a medida certa para isso, ela sabe realmente dar umas informações. Eu aprendi duas coisas com ela. Primeiro, aprendi que em 2012 morrem por dia na cidade de São Paulo, onde eu estou aqui, por dia, de gripe, 17 pessoas. 510 por mês. São 6 mil pessoas por ano que morrem de gripe nessa cidade. Você tem ideia quanto se gasta com a gripe? Agora, eu pergunto a você, quanto que gasta com a dengue? Ontem vi uma propaganda na televisão, um governo de Campinas, dizendo que pode invadir as casas, etc., para matar da dengue. Você tem ideia quantos morreram no estado de vou falar, não mais na cidade do Rio de Janeiro, mas durante o mês de outubro, abril do ano passado, quantos morreram de dengue? 17 pessoas. O mesmo que morre por dia de gripe. Você imagina você entrar numa casa que tem um tirador de elite. Está matando todo mundo lá dentro da casa. Matando todo mundo. Aí você só tem uma bala no seu revólverzinho. E tem dois caras matando lá. Um com uma baita KR 47, aquela... e o outro com uma revólver 22. Para quem que você vai dirigir sua bala, a única que tem? Da metralhadora. Para a metralhadora? Mas no Brasil, não. Tá bom, mas vamos focar no pobre, a gente está muito em cima do plano de saúde. Qual é a sua receita para que essa pessoa que é menos privilegiada, que não tem acesso a um plano de saúde, possa ter saúde? Bom, então vamos lá. Se bem que saúde começa com alimentação, com educação... Com 38% do povo brasileiro não tem tratamento de esgotamento sanitário. Ponto. Isso é saúde. Bom, tudo bem. Então você vê, favela, a matéria fecálica correndo lá, solto,
Então você tem os ratos lá causando leptospirose, você tem até a dengue lá no Rio de Janeiro, etc., pior que aqui em São Paulo, em outros estados piores ainda. Você tem xitosomose, doença tropical matando todo mundo na Bahia. Você tem uma porção de febres matando, acabando com a população. Bom, primeiramente, então você tem que trazer um tratamento preventivo. Primeiramente, é um tratamento preventivo. Entender de medicina tropical, tratamento preventivo, primeiramente. Segundo, não subsalariar os médicos. No momento que você... Vamos colocar... Uma coisa que eu queria colocar aqui também, eu acho de suma importância. Eu, como sou médico e advogado, vou colocar para vocês. Na década de 60, nós temos um professor da Nacional chamado Caio Mário, talvez o maior número tutelar do direito civil que já nasceu dessa terra. Depois do Pontes de Miranda, sem dúvida, deve ter sido ele. Muito bem. O professor Caio Mário olhava para o último aluno da turma e dizia assim: Albertinho, meu filho, o que você está fazendo numa faculdade de advogado, meu filho? Você não sabe nada, você não estuda. Aí ele virava para ele: bom, Albertinho, graças a Deus tem exame para juiz, para Ministério Público, para ser juiz, e tudo bem. Por quê? Hoje, minha filha entra na faculdade de Direito. Maris, o que você vai ser na vida, minha filha? Juiz. Ué, o que foi que mudou na década de 60 do professor Caio Mário para agora? O que foi que aconteceu que naquela época o pior aluno da turma, o professor dizia assim: vai ser juiz, coitado, ele ficava todo envergonhado, dizer que vai ter que ser juiz. Salário. Entrou o governo que falou assim: peraí, cara, quem me julga no final é um juiz. Quintuplicou o salário do juiz. Acabou. Se você paga a um médico R$ 2,55 e hoje R$ 10 por uma consulta para salvar a vida do seu filho, e você permite que isso aconteça e tudo fica passando em prazo como se fosse uma maravilha, e o médico vive disso, sem um plano de carreira. Um juiz entra em primeira instância e vai chegar até desembargador. E o médico? E eu, quando falo médico aqui, eu quero dizer fisioterapeuta, eu quero dizer psicólogo, eu quero dizer podólogo, eu quero dizer fonoaudiólogo, eu quero dizer todos que lutam com a medicina. Porque quando você entra para ser uma cirurgia, aquela pessoa que vai limpar, que vai esterilizar um ambiente cirúrgico, é tão importante quanto o médico. Porque aquele cirurgia que vai durar, pode ser uma cirurgia de neurocirurgia de 15, 20 horas ou mais, depois, se aquele ambiente estiver bem esterilizado, ela vai pegar um hospitalismo e vai morrer. Aquela fisioterapeuta que depois vai, ou massoterapeuta que vai massagear as costas do seu paciente na fisioterapia, é tão importante quanto aquele cirurgião de cirurgia cardiovascular, extracorpórea, que salvou a vida colocando uma ponte safena. Então, pegando carona nisso que você está falando, que adianta trazer médicos cubanos ou de qualquer outro lugar se eu não tenho infraestrutura? Exatamente. Não é? Mas por que você não investe na infraestrutura? Esse que é o problema. Então, é aquilo que eu acabei de contar, né? Você pega, faz o tratamento, e depois vai para um hospital, vai ficar lá 6, 9 meses esperando. Né? O que nós temos que fazer? Plano de carreira para os médicos e todos aqueles que têm medicina, afim medicina, ou seja, que trabalhem com a medicina. Isso é importante. Né? Aí nós temos aqui um médico que vai trabalhar... Bom, eu tenho um fato que parece brincadeira, mas não é, de um colega, 2 irmãos gêmeos, que isso é piata na internet, 2 irmãos gêmeos que entraram fazer vestibular de medicina. Então, eu estou 5 anos e não conseguiu. Lá no interior de São Paulo, São José dos Campos. Aí o pai falou assim para ele: meu filho, desiste. Vai para o Rio de Janeiro tentar, que lá é mais fácil. Foi lá e não conseguia. Meu filho, faz direito. Ele fez direito, formou-se. Em 64, 68 fez ano para juiz, na época que ninguém queria ser juiz. Hoje ele é desembargador aposentado. Salário dele, 58 mil por mês. O irmão dele, o gênio, aquele que fez o primeiro vestibular para medicina, que é muito mais concorrido do que para direito, hoje ganha R$ 3.850. Então você vê. Então, que disparidade. O que estimula um médico hoje? Aí vem o governo oferecendo 10 mil. Como é que depois de 3 meses trabalhando numa prefeitura, chega o prefeito e fala: infelizmente nós não temos dinheiro para pagar mais o senhor. Ou então ele vai atender um paciente e vê que o coitado do paciente, como eu acabei de falar ali, precisa de um tratamento a laser. Ele vai mandar para onde? Para a capital, para esperar 9 meses, 1 ano para poder ser tratado. Então o que estimula esse médico emocionalmente, sentimentalmente? Não é pelo dinheiro, porque ele sabe que não vai dar nada. Isso é diferente de quem vem de fora para cá, chega o médico da Espanha, o médico de Portugal, vem aqui lindo, Brasil, fica conhecendo aqui terras que ele jamais pensava em conhecer. Sabe que vem de Cuba? Maravilha. E daí?
Não quero nem colocar do trabalho escravocrata, né? Trabalho de escravo. Que sim, porque eles vão receber tão mal quanto, né? O que vai, o resto vai para Cuba, né? Cuba? Ou será que vai para Cuba mesmo? Não, a gente não sabe. Não sabe. Me parece que não vai, pelo que está nos jornais aí, não está bem claro até agora. Mas retoma a sua receita. Vamos remunerar bem os médicos, está legal. Muito bem. Ok, mas como? Né? Eu contribuo com o INSS, o patrão contribui, e esse dinheiro vai para um gestor que a gente não... Né? Quem que põe lá? Em geral, põe sempre de um partido coligado e o rombo aumenta cada vez mais. Né? Bom, a gestão da nossa saúde, eu quando falo gestão, eu falo, na prevenção nós temos a execução, tem o planejamento, você tem depois a avaliação, planejamento, execução, avaliação, que são 3 partes importantes da gestão. Isso daí, no Brasil, não é entregue para médico ou para aqueles que fazem medicina, profissão afim da medicina, não. É entregue para o político, não é? Então, essa é a diferença. Né? Então, nós temos que entregar para médico ou para aqueles que trabalham com medicina afim. Quando eu falo médico, falo dentista, falo psicólogo, falo audiólogo, enfim, todos aqueles que trabalham com medicina. Então, e o que nós temos? Farmacêutico, etc. No Brasil não temos isso. Né? Agora, você fez uma pergunta. Então, vamos lá. Reformulando, você fez a pergunta, o que fazer? Não é? Muito bem. Nós não temos uma Constituição que diz que é dever do Estado? Sim. Então, vamos pegar como dever do Estado. Vamos passar, então, eu estou colocando aqui um sistema da Alemanha, que eu poderia, quando estava na Alemanha, durante essa década que eu trabalhei na Alemanha, eu poderia não, eu tive várias vezes na Inglaterra e vi como sistema lá. Se nós pudéssemos instituir isso aqui, uma maravilha. Eu estou deixando aqui uma coisa... Mas não tem uma renda desse, nem a população tão menor do que a nossa, né? Sim, mas nós temos... Perdão, a Inglaterra... Desculpa, atualmente está sendo apresentada a Inglaterra como a 5ª maior potência econômica do mundo, o Brasil é a 6ª. Não é tão diferente assim. Uai. Estatisticamente, né? Uai, não é isso que está sendo colocado? Pois é. Não é? Mas se comparar Inglaterra e Brasil... Se você tiver tantos aí, o plano que nós temos, pensam essas alimentação aí, que vocês têm tudo, bolsa disso, bolsas que não acabam mais, né? Se você pôr pessoal para trabalhar, talvez a gente consiga até mais renda, né? Pois é. Bom, porque tem que se entender que o povo não precisa de bolsa, o povo precisa de trabalho e o povo brasileiro é muito honrado para trabalhar e digno para trabalhar. O que eu espero é que dê a possibilidade a ele, não ficar eternamente trabalhando de bolsa. Mas isso aqui é outro fato. Falei Inglaterra por quê? Na Inglaterra, o 83%, que não é 100% como se pensa, 83% vem do governo. 17% lá tem entidades particulares que subvencionam. Não é? Mas 83% vem do governo. Veja, 83%. Bem mais do que no Brasil. Então, como é que acontece? Qual é a diferença? Na Alemanha, você dá a oportunidade para que o plano de saúde exista. Nada contra. Se o sujeito quiser um tratamento, como disse aqui, por um professor, pelo que faz questão de ser pelo chefe médico, ele vai ter o plano de saúde. O chefe médico vai ter... Tem o privado, o básico. E o que é obrigatório. E o que é obrigatório. Todos têm plano de saúde. Mas ambos são atendidos no mesmo local. Okay. O mesmo hospital universitário, agora, o mesmo hospital particular vai te atender. Não há diferenciação. Agora, primeiro, para o hospital universitário, para o hospital do Estado, né, existe um plano de carreira para o médico. O médico começa residente, vai medicina assistente médico, ele vai passar a especialista, depois ele tem a possibilidade de AFAATS, ou seja, ou BAATS, subchefe, uma espécie de toma conta, depois como chefe, ele tem graduações. Quando ele se aposentar, ele não vai aposentar com um salário miserável como aqui. Se tu entra como médico, você é como médico. Eu estou falando isso médico, repito, todas as profissões afins, não é só médico, todos. Não é? Então, você me perguntou como fazer isso. Quando eu coloco isso, um plano, quando eu coloco um plano e o plano de Willy Brandt, né, com o plano, precisa falar de Willy Brandt, do gênio que é o Willy Brandt, tive a oportunidade agora de estar no dia 17, foi dia 17, dia 18, sexta-feira, 17 para 18, né, sexta-feira desse mês de abril agora, estive no Willy Brandt Stiftung, em Berlim. Então, eu conversando lá, a gente fica surpreso, cada vez com as palavras dele. Foi lá que eu tirei aquela palavra que eu coloquei aqui, que eu acho importante, do pão. Né? A palavra. Os meus comandados políticos têm que saber, isso achei de uma frase fortíssima, né? Tem que saber que eles têm que comer do pão que o povo come. Ponto.
Por que o povo brasileiro recebe 1 a 2 salários mínimos e os nossos representantes políticos recebem o que querem? Por que para se eleger um deputado federal no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o meu estado, 10 a 20 milhões? Se depois ele vai ganhar 19 mil, segundo ele, de salário, 20 mil, paga o investimento, que é 240 mil por ano, ou seja, 960 mil por mês. Ora, não chega a ganhar 1 milhão, ele vai investir 10, 20 para ganhar 1 milhão. O que está havendo nisso? O que tem que se mudar nisso? Nós somos ruins de matemática, né? No mínimo, eu tenho que entender que o cidadão é meio burrinho. Não, mas por que ele quer esse status de ser deputado? O que ele vai mudar? Então é importante. É elocupletar. Em vez de deixar de votar, o nosso cidadão brasileiro tem que procurar saber o que o nosso deputado, qual é o seu plano. E depois, nós temos que mudar a Constituição nisso. Me permita fazer uma sugestão, que é o quê? Se o deputado tiver aquele plano para comprar, ele não cumpriu, em 4 anos, 3 ele não cumpriu, o que ele tem que fazer? PT, saudações. Aí usa até o PT com satisfação. Rua. PT no sentido de ponto. Rua. Vamos entrar um substituto, um suplente no seu lugar. Sim, mas aí nós temos que refazer o país, porque nós estamos falando aí de educação, de moralidade, de ética, antes de falar de saúde. Mas vamos ver. Qual é de todos os interesses básicos de um cidadão, qual é o mais importante? A saúde. Porque não é educação. Porque se você não tiver saúde, você não pode ser educado. Você também não comemos se não tem saúde. Né? Não podemos fazer nada. Mas o comer faz parte da saúde. Você tem que alimentar. Né? É claro, se alimentar faz parte da saúde. Deixa eu só fazer uma perguntinha para o Luiz, que ele está quase dormindo aqui. Ô Luiz, você não tem plano de saúde por opção ou porque não quer pagar o valor dele? Rapidamente. Eu não quero pagar porque é o seguinte, pagando ou não pagando eu tenho que pegar fila. Segundo, e quando eu pego fila, todo mundo tem plano de saúde. Eu demoro 3, 4 meses, então eu espero pelo SUS 3, 4 meses. Que no momento eu não estou precisando de cirurgia. Somente isso que eu posso falar. Para que gastar um dinheiro desnecessário? Fico com ele no bolso. Ele é um risco, né? Claro. Me diga uma coisa, o modelo alemão, a gente tem duas opções, né? Uma obrigatória, que é descontada do salário, e uma complementar, não é isso? Veja bem. E eu posso marcar, tendo um ou outro, posso marcar a hora, eu passo por uma triagem, para depois ser encaminhado para o especialista A, B, C, D, não é isso? Pelo menos quem está morando lá que me falou assim. Nós temos no Brasil uma coisa muito boa, que se chama médico de família. Isso é importantíssimo. Não é? Que acabou. Não, existe. O médico de família existe em alguns locais. Vamos lá. Então, o médico de saúde ele vai ver o início. Ele não vai, obviamente, diagnosticar uma síndrome de Huntington, né? Uma síndrome super complicada, neurológica, neurogênica. Ele não vai pegar isso. Mas ele vai ver o básico. O que está faltando? Né? Qual o problema? O que o sujeito tem de doença? Qual o problema? Então, é para encaminhar. Né? Isso já é alguma coisa. Né? O que nós falamos? Quando você fala sistema alemão, não é sistema único de saúde, mas sim sistema universal de saúde e igualitário. Eu diria seria a SUSE. Sistema Universal de Saúde Igualitário. Ou seja, igualitário no sentido de ser igual para todos. Não pode. Eu trabalhei na Alemanha quase uma década. Imagina, eu vou atender o sujeito porque ele é rico, eu vou atender o outro que é pobre. O hospital podia do St. Bernard Hospital em Düsseldorf, podia estar em Duisburg, podia em Kamp-Lintfort, em Weser. Estivesse eu, estivesse no condado que eu estivesse trabalhando, na cidade que eu estivesse trabalhando, todos vão ser atendidos. É isso que é a diferença. E todos igualmente atendidos. Quando chega o paciente, não se importa qual é a condição financeira dele. Então, o importante é que a gente possa garantir um sistema de saúde que todos tenham acesso. Você está falando descontado aqui do empregado, porque o problema não é descontar do empregado, descontar do empregador, que tem o dinheiro, que pode pagar isso. Não, tudo bem, não é isso. Nós chega de descontar, de criar impostos. Nós temos impostos demais nesse país. Com os impostos que temos, do jeito que nós pagamos imposto nesse país, nós não precisamos descontar mais nada. Nós podemos fazer como na Alemanha é e como está na nossa Constituição, que diz que é dever, é obrigação. Ela não diz que é o dever do Brasil, se é assim, 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 não. É obrigação do Estado servir a todos. Então, com o dinheiro que nós temos, muito bem, nós tivemos em 2012 55 bilhões de orçamento. O que fez nosso governo?
5 bilhões, 475 milhões, ou seja, praticamente 10%, 9,8%, ele retirou. O orçamento é tão pouco, é menor que a África, que dá para cada habitante 477 dólares para cada habitante de tratamento. Ele vai lá, tira ainda 5 bilhões e 475 milhões. 5 bilhões e 475 milhões, tira, ainda diminui. Quer dizer, não tem consciência. Se você não tiver saúde, você não pode ir para a escola. Como é ter educação? Você não está bambo das pernas. Nossa faculdade de medicina. Você tem que pegar... Doutor João, mas eu tenho uma sugestão dentro desse diálogo nosso aqui, de acelerar esse processo, que seria a ida de todos os dirigentes ao mesmo sistema que hoje existe, inclusive com atendimento no chão, né, nos corredores dos hospitais. E tal. Hoje, veja bem, hoje você tem aqui no hospital, o que você tem? Você puder pegar um aviãozinho, tal, para aqui, um político da elite, alguém da elite, para aqui no hospital Sírio-Libanês, no Albert Einstein, né, para ser atendido. E eu pago a conta. Exatamente. Nós pagamos a conta. E o povo tem direito a isso? O povo, ele vai para uma fila, passa a noite para conseguir um papelzinho lá, para ser um dos 40 a serem atendidos, pega aquele papelzinho, vai depois ser atendido, sabe lá Deus como. E se ele chega em urgência, ele vai para uma maca, quando tem maca, e vai para um corredor do hospital, quando não é corredor, porque no momento eles ficam jogados até no quarto. É isso. Vocês acompanhem que a Globo está dando pela manhã a oportunidade ao brasileiro de tomar contato agora com a TV Globo. De 7h30, 8h30 da manhã, eu convido todos a assistir no Brasil inteiro. Você vê que é calamidade no nosso sistema de saúde? O termo é esse mesmo, é calamidade, então, da vergonha de ver. Então nós temos que mudar, isso que eu estou fazendo essa proposta, é uma proposta social-democrata. Nós temos que mudar isso agora. E o Partido Social-Democrata, que há 20 anos atrás que priorizou o povo brasileiro, que privilegiou acabar com esse sistema financeiro que ninguém mais suportava, que é com a inflação, acabou com a inflação. Agora tem que acabar com esse sistema, tem que dar um mínimo em respeito à população brasileira, dar um mínimo de saúde, dando o melhor para o povo brasileiro. Eu acredito nisso. As ferramentas, equipamento. É um tripé, né? Isso sem falar de todo o resto, mas é infraestrutura, né? Que é o hospital, o posto de saúde, o equipamento médico funcionando, não sucateado. E quando é novo, fica guardado em algum lugar, não se sabe por quê. Encaixotado. E o terceiro não é trazer médico de fora. Nós temos médico formando a beça aí, nós temos muita faculdade de medicina. E quando instalado, não temos pessoas que não sabem operar as máquinas. Sabe operar as máquinas? Acontece que a máquina não tem que ter manutenção anual. Você tem uma máquina maravilhosa e depois você não tem com o que operar. E quem opera a máquina recebe um salário que ele prefere depois fazer outra coisa. Vai se dedicar, vai abrir um comérciozinho, abrir outra coisa, larga a medicina. Essas universidades federais, todas elas têm o atendimento também, né? Não atende a população, não é bom para o aluno. Exatamente. Por isso que eu digo, do sistema alemão, cada hospital, o sujeito acaba de se formar médico, ele não vai simplesmente para um hospital para o hospital universitário. Ele vai para qualquer hospital. O que faz o governo na Alemanha? Ele vai num hospital, por exemplo, o hospital tem 10 mil cirurgias por ano de ortopedia. Então, ortopedia são 4 anos, para quem vai fazer mão, joelho, etc., são 4 anos de residência. Então, ele fica, quando a gente chama de Sustendisch, ou seja, competente para permitir que aquele fique 4 anos lá dentro e saia especialista. Se for um hospital que só tem 5 mil cirurgias, ele só recebe a competência para 2 anos. Se depois ele quiser continuar residente para pegar o título de especialista, ele é obrigado a pegar um hospital maior. Então, todos os hospitais, e com isso, então, cada hospital no Brasil vai sendo aberto, que é interesse. Casas religiosas abrem hospitais, não é? Uma mãe de caridade, hospital. Não é para ter o lucro, mas eles vão poder fazer uma caridade e, ao mesmo tempo, ali vai poder se formar o médico. O médico que é formado nas grandes cidades, nas universidades, vai para o interior, porque lá ele vai ter um hospital que vai ter a competência para fazer a formação dele por 1, 2, 3 ou 4 anos, dependendo da quantidade e qualidade de cirurgia que tenha. E com isso, então, você tem residentes, você vai ter médicos assistentes, você vai ter médicos especialistas, você vai ter subchefes de setores, chefes de departamentos, tudo formando lá dentro. Que aí, então, acompanha o quê? Para o Brasil inteiro, um plano de carreira.
Entendi. Isso que é o importante. É isso que nós temos que fazer. Né? Então, se não tem vontade política, vamos para as ruas sem depredar. Eu agradeço a audiência de vocês e comunico que a semana que vem, já que o assunto é tão palpitante, nós vamos falar um pouquinho mais de saúde, só que de alimentação natural e orgânica. Como o Brasil está crescendo nesse setor. Uma boa tarde, uma boa semana.